A paz do Senhor, amados. Aqui estamos nós para mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Aproveitando, peço a você que se inscreva no nosso canal, deixe o seu like e ative o sininho para que você seja notificado de novas publicações. Deus te abençoe, a paz de Cristo. Muito bom dia, aqui estamos nós em mais um domingo da Escola Bíblica Dominical, né? Mais um domingo de bênção, de graça, mais um domingo de estudo da santa e gloriosa Palavra de Deus. Olha, estamos trazendo para você, né, esta lição abençoada, que é aqui da revista da CPAD, tá? E você está vendo aí, né, o tema, os valores do reino de Deus, tá? Essa lição veio abençoar a sua vida. Estamos estudando sobre a relevância do Sermão do Monte, né, para a igreja do nosso Senhor, do nosso Salvador Jesus Cristo. E esse trimestre é um trimestre muito abençoado. Nós já tivemos a primeira lição, né, domingo passado, tá? Que foi o Sermão do Monte, o caráter do reino de Deus. Tá? E a lição de hoje é a lição de número 2, o sal da terra, a luz do mundo. E aí temos 13 lições dessa revista, lições que vão abençoar a nossa vida, né? O desejo do meu coração é que você, meu querido, esteja acompanhando a gente aqui pela rádio CBC Gospel, também ou pela CBC TV, né? Pelo YouTube, que você use um dos nossos canais, né, de divulgação do reino de Deus para estar conectado conosco, participando assim todos os domingos às 6 horas da manhã pela rádio CBC Gospel, pela TV, né, pela CBC TV, das lições da Escola Bíblica Dominical. Ou, se você preferir, participar conosco da escola presencial ali no templo sede da nossa igreja, aqui em Santo Antônio do Tauá, atravessa Magalhães Barata, bem próximo à escola Aloysio Chaves. Ali nós estamos todos os domingos às 7 horas e 30 minutos com a escola bíblica presencial, ou em qualquer uma das comunidades batistas cristãs no Brasil. Sempre você vai achar uma porta aberta para ministrar a Escola Bíblica Dominical, tá certo? Então, meu querido, seja bem-vindo a mais uma lição da Escola Bíblica Dominical, aqui pela rádio CBC Gospel, pela CBC TV. Temos a grata satisfação, sim, de estar hoje, dia 10 de abril, né, com a lição número 2, dia 10 de abril de 2022, eu faço questão sempre de estar colocando a data certa, né? Porque a gente também está no canal, no YouTube, publicando as lições, e um dia que a pessoa for e encontrar o nosso canal e assistir, ele vai saber que a lição foi ministrada justamente nesta data. Bom, queridos, a lição de hoje, o tema é a inspiração divina da Bíblia. A inspiração divina da Bíblia. O nosso textuário está em Mateus, no capítulo 5, versículo 13 e versículo 14, né? Que diz: vós sois o sal da terra. Vós sois a luz do mundo. Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. O texto inteiro diz assim: vós sois o sal da terra. E se o sal for insípido, com que se há de salgar?
para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. O 14 diz: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Verdade, não é? E a verdade prática da nossa lição é: a influência dos cristãos na sociedade é inevitável. Do ponto de vista bíblico, o mundo não pode estar indiferente aos verdadeiros. Amém, queridos? Então Deus esteja abençoando a sua vida. Quero fazer uma pergunta para você que eu acho que é muito importante. Você que acompanha os estudos, você que tem até mesmo a revista, né? Esta revista aqui, que é a revista da nossa edição, você que tem a revista, você tem feito as leituras diárias? A revista ela traz uma sugestão de leitura diária, por exemplo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, né? Então estas lições, elas vão ajudar você, com certeza, tá, meu querido? Estas lições vão ajudar você a entender melhor a lição que nós estudamos aos domingos. Então é importante que você faça as leituras sugeridas na revista para que você possa entender melhor a lição, tá, de cada domingo. Amém? Tá bom, meu amado? Olha, a nossa leitura bíblica em classe, ela é bem curtinha, leitura bem pequena, não é? Que diz assim: vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas sim no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos estar orando agora em nome de Jesus, para que o Senhor nos abençoe na lição de hoje. Querido Deus, nosso Pai, nós te louvamos pela bênção, pela graça, te louvamos porque temos o privilégio, Senhor, de estudar a Tua Palavra, meu Deus. Pedimos a Ti, meu Pai, nesse momento, a direção para o estudo da Tua Palavra. Meu Deus amado, que a Escola Bíblica Dominical desta manhã venha trazer, meu Deus, conhecimento, amadurecimento, maturidade para todos nós. Que o Teu Santo Espírito esteja na condução da lição de hoje, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Graças a Deus, né? Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Olha, meu querido, a proposta desta lição é estudar sobre a importância da nossa influência como cristão no mundo, na cidade onde nós moramos, né? No nosso contexto, não é isso? Assim nós vamos analisar esse assunto a partir das metáforas do sal e da luz que estão presentes no Sermão do Monte. Olha, Deus conta conosco para influenciar o mundo atual e por isso nós não podemos deixar de salgá-lo, bem como também de iluminá-lo. O Evangelho nos chama para isso, não é verdade, meu querido? Então veja bem que é importante que você e eu, nós, estejamos sempre procurando entender a palavra de Deus para podermos aplicá-la em nossa vida. Quero falar para você sobre o objetivo da lição, tá? Primeiro ponto é apontar a função do sal. Na lição de hoje,
precisamos entender qual a função do sal pertinente à vida do homem de Deus, à vida do cristão. Também destacar a função da luz e também refletir a respeito da influência dos discípulos de Cristo no mundo, tá bom? Então, estes são os objetivos da lição de hoje. Apontar a função do sal, destacar a função da luz e também refletir sobre a influência, dos discípulos de Cristo no mundo. Tá bom, meu amado? Então, veja bem, na lição enfatizaremos o papel do sal, como também o papel da luz que o cristão deve ter no mundo. Não basta denominar-se cristão, mas sim fazer a diferença no lugar onde nós vivemos. Muitas vezes nós até mesmo levantamos, empinamos o nariz e dizemos: eu sou cristão, eu sou diferente e etc. Não é? Mas não basta apenas nós propagarmos que somos cristãos, mas sim fazer a diferença no lugar onde nós vivemos. Então, por isso, nós vamos tomar aqui as duas metáforas pelas quais Jesus ensinou a respeito da relevância dos seus discípulos no mundo, o sal e a luz. Como a luz ilumina o lugar de trevas, e aquela temperatura, e o sal, no caso, tempera, e conserva o alimento. Então, nós somos chamados a influenciar o mundo atual com a nossa luz e também com o sal que somos, para não deixar que este mundo apodreça de vez. O cristão está aqui como esse conservante que mantém ainda este mundo num estado de restauração. Tá bom, meu amado? O sal tempera e conserva. Esse é o primeiro ponto da nossa lição de hoje. O sal tempera e conserva. Olha só, na Bíblia a palavra sal aparece como substância branca usada como tempero. Você pode verificar lá em Jó, no capítulo 6, também no versículo 6, que diz assim, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. E aqui em Marcos diz o seguinte, 9, Marcos 9, versículo 50, ele diz: bom é o sal, mas se o sal se tornar insípido, com que o adubareis? Tende sal em vós mesmos e paz uns com os outros. Amém? Então, meu amado, é importante que nós realmente entendamos, a função do sal. Então, ele aparece como remédio e ele aparece como conservante. No grego bíblico, há pelo menos 4 significados para a palavra alas, substantivo neutro para sal. Primeiro, ele aparece como tempero. Também aparece como substância fertilizante para a terra arável, Terceiro, como substância que conserva os alimentos da deteriorização. Quarto, como sabedoria e graça no discurso. Aqui em Colossenses, no capítulo 4, versículo 6, diz assim: a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como vos convém responder a
cada um. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal. Olha, aparece aqui como sabedoria e graça, né? Então, meu amado, a definição de sal é esta, tá? Então, tempero, substância fertilizante, substância que conserva os alimentos da deteriorização e também como sabedoria e graça. Você já parou para pensar na importância do sal? Pois bem, o segundo tópico do primeiro ponto da nossa lição é justamente isso, a importância do sal. Podemos dizer que o sal tem a função de dar sabor, né? Um alimento, na medida certa de sal, ele é saboroso, não é verdade? É saboroso, tá? Então, isso é importante sabermos, né? Então, essa função, tá, de dar sabor simboliza a vida moderada, a vida equilibrada, de modo que traz uma ideia de boa influência do crente sobre o mundo, tá? Então, amados, o sal ele tem a função de dar sabor. Nós, como cristãos, damos sabor à vida aqui. E essa função, né, simboliza, como nós vimos, a vida moderada, equilibrada, né, de modo que traz uma ideia de boa influência do crente sobre o mundo. Outra função do sal é a de preservar o alimento da deterioração, né? Da deterioração. Quando não havia tecnologia de refrigeração, por exemplo, se preservava a carne, né? Esfregando-a no sal e deixando-a na salmoura. Então essa função traz uma ideia de oposição ao mundo, né? Pois os cristãos, como sal, são esfregados no mundo em processo de apodrecimento moral e espiritual. E nós cristãos é quem conservamos este mundo, né, impedindo que ele apodreça de vez. Aqui em 1 João, no capítulo 5, no versículo 19, diz assim, ó: sabemos que somos de Deus e que todo o mundo está no maligno, mas nós, amados, nós somos de Deus, e por estarmos aqui nós conservamos o mundo. Terceiro tópico é o cristão como sal. Como cristãos, devemos influenciar o mundo que se encontra em estado de podridão espiritual. O mundo, ele jaz no maligno, precisa ser conservado, e nós cristãos temos esta função. Diz aqui, Lucas 14, 34 e 35, diz assim: bom é o sal, mas se ele degenerar, com que se adubará? Nem presta para a terra, nem para o monturo. Lançam-no fora. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Nesse aspecto, amados, o cristão deve expressar os valores morais e espirituais do Evangelho em sua vida, opondo-se aos valores do mundo. Como o sal não permite a deterioração, desculpa aí, tá, irmãos? Não permite que a carne apodreça, venha deteriorar, nós cristãos não podemos permitir que este mundo apodreça, pois nós estamos aqui no mundo e nós precisamos ter influência tamanha que possa assim provocar a decisão, a salvação de outras pessoas. Tá bom, meu querido? Então, nesse aspecto, o cristão deve expressar os valores morais e espirituais do Evangelho em sua vida, opondo-se aos valores do mundo. Não esqueçamos, portanto, de nossa identidade verdadeira na relação que temos
com este mundo de acordo com as palavras do nosso Senhor. O Senhor nos diz que nós somos sal, o sal da terra. Tá? E se nós perdermos o nosso sabor, para que mais serviremos? Se não para ser lançado fora. Então precisamos manter o sabor. Precisamos nos manter como influenciadores para que este mundo se converta e entregue-se completamente ao Senhor Jesus. Queridos, o sal tem as funções respectivas de dar sabor e conservar os alimentos. À luz dessa imagem, nós somos chamados a influenciar a sociedade. Somos nós cristãos, como sal, que influenciamos a sociedade para que ela venha realmente ser resgatada, ser conservada e não venha apodrecer. O segundo ponto da nossa lição fala sobre a luz. A luz ilumina lugares em trevas. Está dividido também em 3 pontos, em 3 tópicos. Então, a luz ilumina lugares em trevas. Ora, você só acende uma lâmpada se o local onde você está esteja escuro. Se você está num local claro, a luz já está ali, você não precisa acender uma lâmpada. Então veja bem que a nossa influência, ela tem maior empenho, ela impacta mais quando nós estamos num lugar onde as trevas estão por todos os lados. A luz procede dos corpos celestes. Nós vemos aqui o conceito físico e metafórico da luz, né? Ela procede dos corpos celestes, né? Tem luz próprias, como por exemplo as estrelas. A luz que é refletida, como no caso a lua, que reflete a luz do sol, planetas e etc., que traz claridade. Por isso, é capaz de iluminar os objetos e torná-los visíveis. Assim, a lâmpada, por exemplo, emite luz, o fogo espalha a luz. Enfim, a luz ilumina tudo e, portanto, não deixa lugar para as trevas. Então, do ponto de vista bíblico, a luz pode ser aplicada metaforicamente a Deus. Nós vemos isso aqui no Salmo de número 104, versículo 2, que diz: Ele cobre-se de luz como de uma veste, estende os céus como uma cortina. E Tiago, no capítulo 1, versículo 17, diz assim: Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança, nem sombra de variações. Também a Jesus. Aqui em João, no capítulo 1, versículo 4 a 6, diz: Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandeceu nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Também, metaforicamente, se refere à palavra de Deus. Aqui no Salmo 119, versículo 105, diz assim: Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então, querido, a luz ilumina lugares em trevas. E o conceito físico de luz é isso. Também, metaforicamente, se refere aos discípulos. Aqui em Mateus, no capítulo 5, versículo 14, Jesus diz: Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Então, a luz procede dos corpos celestes. Aqueles que têm luz próprias, como as estrelas,
caso, né? Aqui é refletida, no caso, a lua, que reflete a luz do sol, planetas, né? E assim por diante. Então a luz é capaz de iluminar os objetos e torná-los visíveis. Assim é a lâmpada, né? A lâmpada emite a luz, o fogo espalha a luz, enfim, a luz ilumina tudo e, portanto, não deixa lugar para as trevas. Então, do ponto de vista bíblico, a luz pode ser aplicada de forma metafórica a Deus, a Jesus, a palavra de Deus e aos discípulos, a nós, servos do Deus vivo. Amém? Veja bem, amados, que tal o cristão como luz? Nas palavras de Jesus não há dubiedades. Observe que ele não disse: vós deveis ser a luz do mundo, mas sim, vós sois a luz do mundo. Então Jesus não disse que nós devemos ser a luz do mundo, mas ele disse que nós somos a luz do mundo. Queridos, no reino de Deus, o que se espera do cristão é que seja e viva como luz neste mundo. Somos nós que clareamos, que iluminamos, para que as pessoas possam ver o reino de Deus aqui na terra. Ao referir-se ao crente como luz, Jesus fez menção à boa obra, ou às boas obras produzidas por cada um de nós. Essas obras se caracterizam pelos atos de amor, pela fé, né? Que são manifestos na vida do crente por meio de quê? Por meio de um testemunho verdadeiro diante dos homens. No Evangelho de João, no capítulo 15, versículo 8, diz assim: olha, nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Queridos, aqui em 1 Pedro, no capítulo 2, versículo 12, diz: tendo o vosso viver honesto entre os gentios, para que naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, glorifiquem a Deus no dia da visitação, pelas boas obras que em vós observam. Logo, a vontade de Deus é que as nossas boas obras resplandeçam como luz e sejam vistas por todos os homens, e estes glorifiquem a Deus. Como que nós podemos ser luz do mundo se nossas obras estão apagadas, se nossas obras estão mortas? Nós precisamos verdadeiramente produzir frutos que seja visto pela sociedade, para que assim, meu amado, essas pessoas sejam iluminadas. Então a vontade de Deus é que as nossas boas obras resplandeçam como luz e estas boas obras sejam vistas por todos os homens e estes glorifiquem a Deus. Aqui em Mateus, no capítulo 5, versículo 16, diz: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Então Deus, Ele quer que a sociedade veja o que nós cristãos estamos fazendo, porque as nossas boas obras glorificam a Deus. Então, meu amado, o Senhor tem falado nos nossos corações. Somos luz, e a forma desta luz resplandecer é através do nosso trabalho, da nossa produtividade, do fruto que estamos produzindo. Resplandeçam como luz e sejam vistas por todos os homens, e estes glorifiquem a Deus. Mateus 5, versículo 16. A luz em lugares de trevas. Ora,
Queridos, aonde que precisa de luz? Você acha que no ar livre, ao meio-dia, precisa de luz? Não, a luz do sol é suficiente, né, para clarear todo esse ambiente. Quando disse que não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte, Jesus referia-se à impossibilidade de esconder o brilho da luz. No reino de Deus, cada crente é uma luz. Cada crente é uma luz que brilha no mundo o tempo todo. Nossa luz não pode ser apagada, escondida, abafada. Cada crente é uma luz que brilha no mundo o tempo todo. Então, nesse sentido, amados, a natureza de quem passou pelo novo nascimento é espalhar a luz do mundo por meio da sua própria vida. Então, por isso, o crente deve estar no lugar para o qual ele foi chamado e deve estar fazendo brilhar a luz por intermédio da boa obra que você e eu, que nós devemos estar praticando. Aqui em Marcos, no capítulo 4, versículo 21, diz assim: E disse-lhes: Vem porventura a candeia para ser posta debaixo do cesto ou debaixo da cama? Não vem antes para se colocar no velador? Olha, o Senhor Jesus te salvou para você ficar escondido, para você abafar esta bênção gloriosa da salvação. Aqui em Lucas, no capítulo 8, versículo 16, diz: E ninguém, acendendo uma candeia, a cobre com algum vaso ou a põe debaixo da cama, mas ponha no velador, para que os que entram vejam a luz. Quando nós recebemos o Senhor Jesus, nós queremos que a nossa família saiba da nossa decisão. Quando nós recebemos Jesus, nós queremos que os nossos amigos saibam da nossa decisão. É o momento mais feliz da nossa vida, é o momento em que nós temos este encontro maravilhoso com Jesus. Aqui em Mateus, no capítulo 5, 14 até o 16, diz assim: Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Então, meu amado, o Senhor não te iluminou com a salvação para que você entre debaixo da cama, para que você seja abafado, para que você esteja escondido, mas Ele te salvou para você irradiar a sua luz, tá? Você é a luz do mundo e não pode se esconder, né? Não se acende uma candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, para que haja luz, né, para todos que estão na casa. Se aplica à sua família, por exemplo, não é? Você recebeu Jesus, ilumine a sua casa, ilumine a vida da sua família. Entretanto, é preciso atentar para esta verdade bíblica. O cristão não pode manter sua vida como luzeiro pela própria força, mas por intermédio do Espírito Santo, que fortalece o cristão, tá? Então não é por sua própria força. Aqui em Mateus, no capítulo 25, versículo 4, diz assim: Mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. Olha, é necessário para que sejamos luz, para que iluminemos
todos que estão em nossa volta. É necessário que nós tenhamos força através do Espírito Santo que nos fortalece. Aqui em Atos dos Apóstolos, no capítulo 7, no versículo 55, diz: mas ele, estando cheio do Espírito Santo e fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. Aleluia, né? Então, meu amado, não vamos esquecer a luz em lugares de trevas. Precisamos deixar a nossa luz brilhar, como diz o corinho, né? Nossa luz pequenina vou fazer brilhar. Somos luz neste mundo. Cada crente, cada homem de Deus, cada mulher de Deus, cada jovem, cada criança, adolescente, somos uma luz que brilha no mundo o tempo todo. Não esqueça disso. Não podemos deixar nossas lâmpadas apagarem. Querido, a luz ilumina um ambiente em trevas. À luz dessa imagem, nós somos convidados a fazer com que, por meio de um sincero testemunho, as nossas boas obras sejam vistas pelos homens e estes glorifiquem a Deus. Queridos, nós precisamos entender o que o Senhor Jesus tem falado de forma tão clara sobre sermos sal e sermos luz. O ensino rabínico associava a metáfora do sal com sabedoria. Esta era a intenção de Jesus, visto que a palavra grega traduzida por nada mais presta tem tolo ou louco como seu significado. É tolice ou loucura os discípulos perderem o sabor. Você sabe o que significa perder o sabor? Perder o caráter. Então, amados, é tolice, é loucura o homem de Deus perder o seu caráter, já que assim eles se tornam imprestáveis para o reino de Deus, imprestáveis para a igreja, e colhe desprezo de ambos. Então é importante você entender que você não pode perder o sabor. Você é sal, você é luz. Você não pode perder o seu sabor de cristão, de honestidade, de fidelidade, o seu caráter. Não pode deixar que a sua luz se apague por falta de azeite. É importante entender isso. Amém, queridos? Olha, meus irmãos, terceiro ponto: discípulos que influenciam. Isso aqui é muito importante, viu, irmãos? Será que nós somos influenciadores? Nos últimos tempos agora a gente tem visto muito, né, essa questão da internet, influenciadores, né, no YouTube, que movem multidões, uns enganam pessoas, ludibriam pessoas com as suas influências estupendas, né? Milhares, milhões de seguidores, né? Então, são pessoas influenciadoras. Mas a influência que nós estamos aqui mencionando não é de um youtuber, né? Mas do cristão. Do cristão. Nós temos visto hoje influenciadores no YouTube levando multidões a erros, a cometerem barbárie, levando multidões a investirem seu dinheiro em aplicações bancárias, levando multidões a viajarem, levando multidões a fazerem compras e mais compras e mais compras. Afinal, são influenciadores e conseguem influenciar milhares e milhares de pessoas para adquirirem, para viajarem,
para gastarem o fruto do suor do seu rosto, e muitas vezes desperdiçando esse dinheiro. São influenciadores. Mas você já pensou, já parou para pensar que você, discípulo, é um influenciador? É um influenciador? Jesus, quando disse que nós somos o sal, Ele está dizendo que nós somos um influenciador. O sal, amados, não aparece, pois ele atua de maneira oculta e silenciosa. Diferente do youtuber que se projeta, que ganha muito dinheiro e etc., o cristão, ele atua de maneira silenciosa, de maneira tranquila, sem fazer alarde, sem fazer sensacionalismo, né? O sal, você já prestou atenção? Você coloca lá na sua comida, tempera lá a sua comida, você sente o sabor do sal, mas você não vê o sal. Por quê? Porque ele desaparece no meio da comida, ele só faz dar sabor. A comida fica gostosa. Então o sal, ele não aparece, ele atua de maneira oculta, de maneira silenciosa. Essa referência nos ensina que antes de testemunharmos publicamente, é preciso renovar o homem interior. É preciso sermos renovados. Aqui em 2 Coríntios, no capítulo 4, versículo 16, diz: por isso, não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova dia em dia. Tá? Então é necessário renovar o homem interior. Ou seja, antes de propagar uma mensagem pública, essa mensagem precisa ser verdadeira dentro de nós. Nós precisamos estar vivendo o que nós estamos propagando. Nesse sentido, o nosso testemunho não será titubeante, será algo de convicção. Assim, o sal poderá estar fora do saleiro, espalhando-se por todo o mundo. Discípulos que influenciam, sendo luz. Como luz, amados, o cristão brilha. Brilha onde? Brilha na família, brilha na escola, na universidade, brilha no trabalho, brilha em toda a sociedade. Queridos, os seguidores de Jesus não podem esconder a luz. Eles, seguidores de Jesus, nós, seguidores de Jesus, somos chamados para andar na luz, como na luz o Senhor está. Se você examinar 1 João, no capítulo 1, verso 7, diz: mas se andarmos na luz como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Logo, se o nosso caminho é luz, não pode haver trevas. Nesse caminho não há lugar para escuridão, pois o caminho de Deus é luz que reflete sobre a palavra. O Salmo 119, versículo 5, que nós já lemos, diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então, queridos, como luz, o cristão deve brilhar. Como dissemos, brilhar na família, brilhar na escola, na universidade, no trabalho, brilhar em toda a sociedade. Os seguidores de Jesus não podem se esconder, porque eles brilham. Os seguidores de Jesus refletem a luz de Cristo. Jamais podemos deixar que essa luz se apague em nós. Amém, queridos? Discípulos que influenciam. Terceiro tópico: a influência cristã.
Paulo disse que temos um tesouro em vaso de barro. Se você verificar aqui, 2 Coríntios 4:7, ele diz: temos, porém, esse tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Esse tesouro é a verdade do Evangelho. Por que temos um tesouro em vaso de barro, irmãos? Hein? Por quê? Porque a excelência do poder é de Deus. Esse vaso de barro somos nós. E o tesouro que nós temos é o Senhor Jesus Cristo nos nossos corações. O Espírito Santo, que é o selo da promessa de Deus. Esse tesouro é a verdade. A verdade do Evangelho, a verdade do Evangelho é Jesus. Nós devemos portar essa verdade como bandeira. Bandeira num mundo que inteiramente jaz no maligno. Aqui em 1 João, no capítulo 5:19, diz assim: sabemos que somos de Deus e que todo o mundo está no maligno. Então, amados, esse tesouro é a verdade do Evangelho, Jesus é a verdade. Nós devemos portar esta verdade como bandeira num mundo que está inteiramente no maligno. Mas Jesus Cristo veio buscar e salvar os que se haviam perdidos. Com isso, amados, devemos influenciar a sociedade. E influenciar a sociedade não significa que o crente seja excêntrico ou ostente alguma coisa. Pelo contrário, a postura de quem é sal, a postura de quem é luz, é a de um embaixador de uma pátria. Aqui em 2 Coríntios 5:20 diz assim: de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamos-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Então, a postura de quem é sal, de quem é luz, é a postura de um embaixador de uma pátria, cujas referências são longanimidade, mansidão e a moderação, bem como outras virtudes do fruto do Espírito que nós encontramos aqui em Gálatas, no capítulo 22, no capítulo 5, versículos 22 a 24, que diz: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Portanto, queridos, o modo de viver por meio de uma nova vida é da prática de boas obras. Tá? O modo de viver por meio de uma nova vida, por meio da prática de boas obras, vai levar os homens a glorificar a Deus. Olha o que Paulo fala aqui. Efésios 5:15 diz assim: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios. Veja prudentemente como você está andando. Não seja nécio, seja sábio. Sábio, não seja nécio, seja sábio. Os cristãos são chamados a influenciar o mundo em que vivemos. Por quê? Porque nós somos sal e somos luz. Queridos, Deus esteja abençoando a sua vida. Neste mundo, dominado pelas trevas do pecado, só mesmo a influência dos servos de Deus, dos servos do Senhor Jesus, para promover verdadeiras mudanças.
É preciso que a luz divina brilhe a partir de nós, para que todos vejam as nossas boas obras e glorifiquem a Deus. Mas também é preciso lembrar de que sem um verdadeiro testemunho, o Evangelho não será levado a sério entre os homens. Entretanto, se o cristão mostrar uma vida verdadeiramente transformada, uma vida sincera e sem artificialismo, exerceremos o nosso papel de sal da terra e também de luz do mundo. Amém, querido? Então, Deus esteja abençoando a sua vida, Deus esteja abençoando você esteja recebendo o entendimento da palavra de Deus. Olha, a nossa lição é a lição de número 2, de 10 de abril de 2022. A inspiração divina da Bíblia. Né? Tá, meu amado? Esse é o tema. A inspiração divina da Bíblia. E nós vimos aqui que no nosso textuário nós somos o sal da terra e somos a luz do mundo. Nós aprendemos também, meus queridos, que o sal tempera e conserva. Também nós aprendemos que a luz ilumina lugares em trevas. E também aprendemos, queridos, que somos discípulos que influenciam. Aprendemos que somos influenciadores. E precisamos dar uma olhada para a gente, né? E ver se realmente nós estamos influenciando e que tipo de influência nós estamos produzindo para as outras pessoas. Bem, chegamos ao final da lição e precisamos fazer uma revisão aqui rapidinho, né, para a gente ver o que nós aprendemos. Bem, qual é a definição de sal? Deu para você gravar, para você entender? A palavra sal, ela aparece como substância branca, usada como tempero, como remédio e também como conservante, né? E então é importante que você veja isso. Olha, aqui em Ezequiel 16:4 diz: e quanto ao teu nascimento, no dia em que nascestes, não te foi cortado o umbigo, nem fostes lavado com água para a tua purificação, nem tampouco foste esfregada com sal, nem envolta em faixas. Olha, meus queridos, o sal tinha uma utilidade tremenda, né? E ainda tem hoje. Ainda hoje nós conservamos alimentos também com sal, não é verdade? Então a palavra sal aparece como substância branca usada para tempero, usada para remédio e usada para conservante. Quais as duas funções do sal segundo a lição que nós estudamos? Olha, você lembra qual as duas funções do sal? Muito bem. Quando você coloca o sal na comida, o que ele faz? Ele dá sabor, né? Ele dá sabor. Então o sal, ele dá sabor à comida, mas ele também preserva os alimentos. Então as duas funções do sal nessa lição é dar sabor e preservar, né? Mas o que se espera do cristão no reino de Deus? Somos cristãos, fazemos parte do reino de Deus. E o que se espera de nós? No reino de Deus, o que se espera do cristão é que nós sejamos o quê? É que nós sejamos o quê, amados? Que nós vivamos, né, como sal e como luz deste mundo. É isso que nós esperamos, é isso que se espera do cristão, que vivamos como sal e luz do mundo. Amém? Para qual verdade bíblica o crente deve atentar? Nós aprendemos também que o cristão não pode manter sua vida
como luzeiro pela própria força, quer dizer, né, está brilhando por suas próprias forças, mas por intermédio do Espírito Santo, pois é o Espírito Santo que fortalece o cristão, né? Então, isso significa que precisamos ter azeite nas nossas lâmpadas, precisamos estar realmente cheios do Espírito Santo para que a nossa luz possa brilhar. Amém? E o quinto ponto, de que maneira concreta, né? De maneira concreta, qual o lugar em que o crente deve brilhar como luz? Onde que você deve brilhar como luz? Bem, nós aprendemos aqui que o cristão deve brilhar como luz na família. Você está brilhando como luz aí na sua família? Brilhar como luz na escola. Você que está fazendo universidade, brilhar como luz lá na universidade. Brilhar como luz no seu trabalho, no ônibus, na sociedade. Tá? Estes são os lugares onde nós devemos brilhar. Como é que nós estamos brilhando? Nossa luz está brilhando dentro da nossa casa, com os nossos pais, com os nossos filhos, com a esposa, com o esposo. A nossa luz está brilhando lá na escola onde estudamos. Quando nós pegamos o ônibus, nossa luz tem brilhado, está brilhando lá. As pessoas estão vendo as minhas obras, as suas obras. Quando você está no comércio, a sua luz está brilhando. Quando você faz um negócio com alguém, a sua luz está brilhando. As pessoas estão vendo a sua luz brilhar através dos seus negócios, do seu comprar, do seu vender, do seu pagar. Onde sua luz está brilhando? É bom refletirmos sobre isso, porque, queridos, a nossa luz brilha pelas boas obras que nós praticamos. E através das boas obras que nós praticamos, o Senhor nosso Deus, Ele é glorificado. O Senhor nosso Deus, Ele é adorado, Ele é exaltado através da luz que está brilhando em nós. Amém? Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe você. Deus abençoe a sua família. E eu quero agradecer você que acompanhou a gente aqui na Rádio CBC Gospel, na CBC TV. Você que está no nosso canal no YouTube, que recebeu o link, quem sabe, ou já é inscrito no nosso canal, muito obrigado. Se não é inscrito, se inscreva. Deixe lá o seu joinha também. Ative o sininho para você ser notificado quando a gente publicar uma nova publicação. Quem sabe até mesmo a próxima lição da Escola Dominical, porque todos os domingos nós estamos aqui publicando, né, a lição da Escola Bíblica. Sei que, meu querido, Deus ele tem nos usado desta forma para levarmos avante a mensagem do Reino de Deus. 10, 5, 20, 30 pessoas ouvem, assistem, milhares assistem na TV, no rádio, no YouTube poucas pessoas ainda acessam, o nosso canal ainda não é muito bem conhecido, mas se uma pessoa assistir, se uma pessoa se converter, todo o sacrifício já valeu a pena. Então eu quero agradecer a você que ora por nós. Se ainda não ora, passe a orar agora por mim, pela minha família, pelo nosso ministério. Somos uma igreja abençoada por Deus. Costumo dizer que a Comunidade Batista Cristã é uma igreja segundo o coração de Deus. Por quê? Porque fazemos a obra do Senhor de coração. Que Deus te abençoe. Que a paz do Senhor Jesus esteja presente na sua vida a cada momento. E fica aqui um convite para você compartilhar o que você está assistindo com outras pessoas, até mesmo se você não gostou. Mas haverá alguém que Deus precisa falar com essa pessoa através da lição de hoje, da maneira como nós colocamos essa lição. Quem sabe é um parente seu, um amigo seu. Então compartilhe para que essa pessoa seja alcançada. Talvez você seja maduro na fé e olhe
e diga: a lição eu já estudei, mas talvez um amigo seu ainda não tenha estudado. Compartilhe com ele. Deus te abençoe. Fique na paz de Cristo. Visite a comunidade batista cristã e seja abençoado por Deus. Paz do Senhor.